Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Érica Ettore, ela é especialista em direito ambiental e está nos ajudando a refletir aí sobre essa coisa tão importante que é preservar a natureza, né? E nós fomos para o intervalo, deixamos aí uma inquietação que é de todo mundo, doutora. Essa história de ter animalzinho de estimação em casa, né? E tem que haver algum tipo de autorização, alguma licença, não é verdade? Mesmo esses animais que são do dia a dia, né? Não sei cão e gato, mas papagaio, maritaca. Agora a criançada gosta também de ter iguana, né? Tudo isso tem que ter autorização? Na verdade, existe uma instrução normativa do IBAMA que define quais são as espécies domésticas sem necessidade de autorização. O primeiro passo seria verificar se a espécie que pretende adquirir está relacionada nessa instrução normativa ou não. Também tem uma instrução normativa do IBAMA que determina que algumas espécies de aves exóticas não se faz necessária a obtenção de uma autorização específica. Aquele passarinho que tem aquela cristinha aí, que faz um barulho danado, como é que chama aquilo? Até essas são denominadas espécies silvestres. As espécies silvestres, a maritaca já não tem tanta necessidade desse tipo de autorização. Sim. Mas para as demais espécies de animais silvestres, e animal silvestre é todo aquele que nasce no ambiente e não está relacionado como animal doméstico ou como os demais sem necessidade de autorização, a pessoa deve, em primeiro lugar, verificar se onde ela está adquirindo esse animal detém uma autorização que se chama de uso e manejo sustentável. E se essa autorização de uso e manejo sustentável identifica exatamente qual a espécie que ela está adquirindo. Até cerca de 2011, esse tipo de autorização para a criação de animais silvestres e guarda era emanado unicamente do IBAMA. A partir de então, os órgãos ambientais estaduais passaram a ter competência para tanto. E se a pessoa tiver a guarda de um animal sem a competente autorização, ela pode restar incursa num crime ambiental. A exemplo disso é a tipificação do artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que define a guarda desses animais como um crime, culminando pena de detenção de 6 meses até 1 ano de prisão e multa que pode variar até chegando ao patamar máximo de R$5.000, além de demais penalidades administrativas, como a apreensão do próprio animal. Há um caso específico também que eu conheci, de uma pessoa que tinha um papagaio, uma papagaia, há anos, e aí o vizinho denunciou, o camarada ficou com medo, entregou lá na autoridade da polícia ambiental, e a seguir ficou tomando conhecimento de que, em casos que há uma afinidade grande e uma dificuldade quase imponderável da restituição desse animal ao meio ambiente, que a justiça concede a possibilidade do animal permanecer na posse do dono. Exatamente. Na verdade, não só a posse. Porque a colocação no ambiente seria pior para o animal. Exatamente. Como, primeiro, já surgiu um vínculo afetivo com esse animal e não se vislumbra maus tratos no caso concreto. A papagaia chamava a dona de mamãe. Seria um risco muito maior ele voltar ao ambiente natural, em que ele não teria condições propícias ao desenvolvimento, do que permanecer com um dono. Então, nesses casos, a Justiça tem decidido a favor da permanência da posse com a pessoa, mesmo que ela não detenha autorização. Nós falamos aqui no início, no primeiro bloco, sobre a Amazônia, mas nós temos aqui um ambiente extraordinário, que é essa Mata Atlântica poderosíssima, né? Que aqui no Vale do Paraíba tem uma desenvoltura muito grande. E volta e meia a gente percebe aí a Polícia Ambiental prendendo palmiteiro, prendendo gente que está buscando no ninho os bichinhos que acabam de nascer para contrabandear. Isso é punido de uma forma eficaz, doutora? Na realidade, o tráfico de animais silvestres, que é o que estamos conversando, ele já foi elencado pela Polícia Federal como o 3º maior ilícito cometido no Brasil, atrás somente do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Mas ele não tem visto, de fato, uma fiscalização efetiva. Por quê? Porque muitas vezes demanda, de fato, de uma denúncia. O poder público não detém de agentes suficientes para uma fiscalização de todas as regiões ambientais que poderiam
que poderiam ocasionar esse tipo de prática. O que o governo tem feito tem sido um mapeamento das rotas de tráfico desses animais, trazendo uma fiscalização mais efetiva para esses pontos. Mas o que não impede a prática por comunidades ribeirinhas, por exemplo, onde se tem serviço público ineficiente, muitas vezes inexistente qualquer serviço público ou ausente qualquer tipo de fiscalização. Agora, doutora, é claro que numa entrevista a gente às vezes não consegue esgotar todos os temas, eu tenho certeza que lá em casa o pessoal está com uma perguntinha para fazer. Existe algum site, algum ponto de contato em que a pessoa possa tirar dúvidas com relação a ter animais em casa, a crimes ambientais que a senhora possa indicar? Sim, na verdade nós temos diversos sites. Os mais confiáveis são de origem governamental. Então, é indicado principalmente o site do IBAMA, o site da organização, do próprio IBAMA. Nele vão ter todas as características das infrações cometidas, eventualmente até dos crimes ambientais, todas as instruções normativas regulando quais espécies são domésticas, quais espécies são exóticas e todo o conteúdo necessário para a compreensão. Em caso de não ser suficiente, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, também detém um site que tem todas as informações necessárias e notícias acerca do meio ambiente, e o próprio site da CETESB, que seria o órgão estadual, e a Secretaria do Meio Ambiente, que tem um site apartado do Governo do Estado de São Paulo, também traz todas as informações. E, terminando aqui a entrevista, falar sobre uma coisa que marcou minha juventude. Eu tinha um colega cujo pai criava trinca-ferro. Então, o passarinho ele só podia ficar em gaiolas de bambu, porque ele tenta trincar e o bico ia ser destruído. E esse pássaro ele era levado a uma barreira de mata e a gaiola tinha várias armadilhas em cima, pelos lados, e o pássaro, ao cantar, atraía o macho da floresta que brigava para proteger a sua fêmea e caía na armadilha da gaiola. E se não fosse corrida imediata para tirar, ele ia ser bicado pelo outro, de uma forma covarde, né? Porque estava imobilizado ali. É uma coisa cruel demais, né? Essa coisa de passarinheiro. Fica aqui o meu protesto veemente com relação a esse tipo de crime ambiental.